da qual também nós pertencemos, queremos pertencer até o fim. Esse é o propósito quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Então é importante que o crente esteja consciente que ele faz parte de um organismo vivo chamado Igreja do Senhor. E é essa Igreja do Senhor que nós estamos servindo, que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Nesta noite nós vamos dar continuidade ao trabalho que nós estamos apresentando aqui para os irmãos sobre a história da Igreja do Senhor Jesus. A história da Igreja cristã, desde que essa igreja foi fundada, ela foi estabelecida na face da terra. Nós já percorremos um bom tempo, um bom período, passamos por várias etapas da história da igreja, passamos por vários processos, vimos como Deus trabalhou, como Deus operou de uma determinada forma em cada período em que a igreja esteve aqui na face da terra. No culto passado nós falamos sobre as heresias. Enquanto a igreja, os líderes, eles estavam preocupados em apresentar qualquer pensamento, ideia, disputar poder, saber quem seria o líder da igreja, quem seria o pai. A palavra papa vai significar pai dos outros bispos. Foi surgindo heresias, e essas heresias foram tomando conta da igreja do Senhor. Heresia, irmãos, é todo ensinamento doutrinário que não tem apoio das Escrituras. Segundo os teólogos, heresia é todo ensinamento doutrinário que não tem apoio das Escrituras, que não tem apoio da Bíblia. E enquanto os bispos estavam disputando o poder, foi surgindo pensamentos, e esses pensamentos, eles foram considerados pensamentos heréticos, pensamentos contrários às Escrituras, pensamentos que não estavam de acordo com aquilo que as Escrituras apresentavam. Nós vimos que surgiu a heresia, como nós falamos na semana passada, a heresia de Ario. Outra heresia que surgiu, irmãos, foi a heresia de Apolinário, como os irmãos estão vendo aqui. Essa heresia de Apolinário foi outra controvérsia que surgiu nesse período da história da igreja cristã. Esse processo ele surgiu na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, e foi quando a natureza de Cristo, um apresentando Cristo, o outro apresentando Jesus, então surgiu esse pensamento, essa ideia sobre a natureza de Cristo Jesus. Se Jesus é o mesmo, se Cristo é um, se Jesus é outro. Então surgiu esse pensamento aí. Foi a heresia de Apolinário. Apolinário, ele era bispo da cidade de Laodiceia, a qual o apóstolo João enviou uma das suas cartas quando ele estava vivo. Claro que Apolinário foi bispo de Laodiceia 200 e tantos anos depois, lá no ano 360 depois de Cristo, ele declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo, e que Jesus na terra não era homem, era Deus em forma humana. Isso já tem gerado, irmãos, esse pensamento, saber se Jesus é um e Deus é outro, isso já tem gerado muita confusão, muito pensamento errado. Isso já tem dado muitos panos para as mangas. Então nós estamos vendo que esse pensamento, ele já estava lá nos primórdios da igreja, para saber se Jesus é
Então, foi uma heresia de Apolinário, que era bispo da igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Ele exaltava a divindade de Cristo, mas minimizava sua verdadeira humanidade. E nós sabemos que Jesus, ele é de duas naturezas, ou foi de duas naturezas, a humana e a divina. A natureza humana e a divina. Ele foi, ou é 100% Deus, mas ele foi também 100% homem. Quando esteve aqui nessa terra, ele não era um Deus disfarçado de homem. Jesus não era Deus disfarçado de homem. Ele era homem 100% na sua natureza, como nós. Então, como homem, sentiu dor, chorou, sofreu, se angustiou, cansou, dormiu. Por quê? Porque isso, irmãos, faz parte da natureza humana. Isso faz parte da natureza humana. E Jesus estava deixando bem claro que ele era da natureza humana. E ele não estava aqui na terra como Deus, mas como homem para salvar a humanidade. Quem tinha que salvar a humanidade era o próprio homem, porque foi o homem que caiu em transgressão e não Deus. Agora, como Deus, ele não morre. Por quê? Porque Deus não morre. Então teve todo esse processo lá na igreja de Laodiceia, por esse bispo chamado Apolinário. A doutrina de Apolinário, ela foi oficialmente condenada no concílio de Constantinopla, lá no ano 381 depois de Cristo. Então foi uma outra heresia que foi condenada por um concílio. Nós vimos que a primeira heresia foi a heresia de Ario, que foi condenada no concílio de Nicéia. A segunda heresia que nós estamos mencionando aqui foi a heresia de Apolinário, e que foi condenada no concílio de Constantinopla. Outra heresia que surgiu nesse período, irmãos, dos primórdios da igreja, foi a heresia de Pelágio. Foi outro ensinamento que foi considerado herético no período em que a igreja estava discutindo sobre as questões doutrinárias. Nesse período é importante nós sabermos que ainda não tem um corpo doutrinário totalmente formado no seio da igreja cristã. Nós não temos ainda um corpo doutrinário formado. Então, como eu mencionei, enquanto que os homens estavam buscando pensamentos, buscando poder, buscando cargo, disputando quem é o maior da igreja, foi surgindo esses pensamentos. Então Pelágio apresentou um pensamento lá no século IV depois de Cristo. Vejamos qual foi esse pensamento de Pelágio. Ele negou a corrupção de toda a raça humana pela transgressão do primeiro homem, Adão. Por quê? A Escritura diz que por Adão o homem entrou o pecado no mundo, e depois que o pecado entrou por esse homem, todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. E segundo o que se subentende das Escrituras, é que nós herdamos automaticamente essa tendência pecaminosa que vem lá dos primórdios da humanidade. Pelágio disse que não. Dizia ele que o crime de Adão só tinha condenado ele e Adão mesmo. Claro, o crime de Adão condenou Adão, mas a tendência pecaminosa passou para toda a humanidade. Isso não resta dúvida. Então Pelágio dizia que não, que o homem, ele só porque a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que Adão pecou e por causa do pecado ele morreu. E que nós pecamos e por causa do nosso pecado, a tendência da gente também é morrer. O Pelágio disse que não. Ele dizia o seguinte: mesmo que o homem não tivesse pecado, ele morria do mesmo jeito. Ele não nasceu para viver eternamente. Então ele estava contradizendo o ensinamento das Escrituras.
figura foi o apóstolo Paulo. E ele dizia: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então Pelágio estava meio confuso aí. Com o ensinamento doutrinário, como o ensinamento doutrinário da igreja é que todos os homens herdaram o pecado de Adão, essa doutrina pelagiana foi condenada. Ela foi condenada principalmente por Agostinho. Foi Agostinho, como eu mencionei, um dos pais da igreja, que acabou condenando essa doutrina de Pelágio. Então nós vemos aí, irmãos, que mesmo nos primórdios da igreja surgiram pensamentos errados, pensamentos que se diz hoje pensamentos errados, e naquele momento esses pensamentos, essas ideias foram consideradas heresias e foram combatidas pela igreja da época. Diante disso, a igreja de Cristo disputando o poder, pessoas querendo ocupar a posição de maioral, heresias surgindo, concílios sendo realizados para se saber se aquela heresia deveria ou não deveria ser condenada. Algumas pessoas procuraram se isolar de tudo isso, não participar desse processo, que é o que nós colocamos aqui, o nascimento do espírito monástico. Foi nesse período aí, irmão, que foram surgindo os monges, as freiras. Nós estamos aí no século IV, século V, na passagem da Idade Antiga para a chamada Idade Medieval, para a Idade Média. E nesse período acabou surgindo os pensamentos monásticos, enquanto que a igreja estava disputando o poder e combatendo a heresia. Então alguns homens, eles vão se isolar em determinados lugares, que é um pensamento também contrário àquilo que as Escrituras dizem. Jesus disse que nós não podemos pegar uma candeia acesa e colocar debaixo da mesa ou da cama, porque não vai iluminar lugar nenhum, mas se coloca no velador que vai iluminar toda a casa. Ocorreu o contrário. Os homens começaram, alguns homens, como nós vamos ver, começaram a se isolar. Foi o espírito monástico que já vinha lá da antiguidade. Então, como nós estamos relatando desde o princípio, na igreja primitiva não encontramos nem monges, nem freiras. Lá na igreja primitiva não tinha nem monge, nem freira. Isso não fazia parte da igreja. Mas a igreja estava preocupada com concílios, com disputa de poder. Surgiu aí com heresia, surgiu o espírito monástico. Segundo Gonçalves, em tempos anteriores ao imperador Constantino, estamos lendo ali, já existia cristãos, por diversas razões, que se sentiam chamados para um estilo de vida diferente e viviam isoladamente. Então pessoas passaram a se isolar do restante da sociedade com o pretexto da não contaminação, porque se eu estou no mundo eu me contamino, se eu me isolo, não participo, eu não vou me contaminar. Eram viúvas e virgens, mulheres que se decidiram não se casar para se dedicar seu tempo ao trabalho contínuo da igreja de Cristo, da igreja cristã. Então mulheres, viúvas, virgens, procuraram se isolar, se santificar com o pretexto da pregação do Evangelho. Foi surgindo assim o espírito monástico. Orígenes, se os irmãos se recordarem, Orígenes foi um dos pais da igreja. Quando nós falamos aqui sobre os pais da igreja, nós mencionamos sobre Orígenes. Ele também teve sua vida isolada, ele também teve um período de isolamento. Eusébio de Cesareia também adotou a mesma filosofia de Orígenes, se isolando do restante do mundo, talvez com esse pensamento da não contaminação. Além disso, o pensamento doutrinário gnóstico, que havia sido rejeitado pela igreja, continuou impactando a vida de muitos outros que também adotaram essa filosofia de vida. O gnosticismo seria o isolamento da pessoa em um determinado local para não se contaminar com o restante do mundo, principalmente em cima de montanhas.
Então as pessoas procuravam viver assim dessa forma. Eles pensavam que, de um modo ou de outro, o corpo opunha-se à vida plena do Espírito, razão pela qual era necessário sujeitá-lo e castigá-lo. É aquele pensamento do gnosticismo que o corpo é ruim, o Espírito é bom, e o Espírito está preso dentro do corpo, e o corpo é uma prisão para o Espírito. Então eu tenho que castigar esse corpo, que é para ele libertar o Espírito. Esse era o pensamento do gnosticismo. A partir do momento que eu estou envolvido com o mundo e com a sociedade, eu sufoco o Espírito. Claro que é um pensamento, irmãos, que já foi ultrapassado. A primeira ordem de monges que surgiram no período medieval, a primeira ordem, e essa ordem existe até hoje, foi a ordem dos beneditinos. Essa ordem existe até hoje, inclusive aqui em São Paulo tem a ordem dos beneditinos. Então foi a primeira ordem monástica. Monges viviam isoladamente, mas com uma ordem que surgiu, alguém que fez uma seleção de pessoas e passou a isolar essas pessoas em um determinado local para pregar o Evangelho, ainda não se tinha, tá? Então nós temos aí essa ordem dos beneditinos. Ela foi fundada por São Bento. São Bento nasceu na Itália, na cidade da Lúcia. Quando ele iniciava a sua adolescência, toda a Itália estava nas mãos dos ostrogodos, a invasão dos ostrogodos. Sua família pertencia à aristocracia romana, sendo assim supõe-se que ele tenha presenciado, quando ainda jovem, tensões entre católicos e arianos, que caracterizaram essa época na Itália. Foi uma época de luta entre os católicos e a raça ariana. Quando tinha 20 anos, Benedito retirou-se para viver isoladamente em uma caverna, onde dedicou-se ao asceticismo. Então, esse Benedito deu a ordem aos beneditinos. Então, ele via todo o processo, como que estava a Igreja Católica, como que a sociedade vivia, e ele chegou à conclusão que ele precisava se isolar. E ele se isolou a partir dos 20 anos de idade. Posteriormente, ele fundou essa ordem dos beneditinos. Sem detalharmos muito sobre a história de Benedito, em pouco tempo sua fama correu e um grupo de monges se reuniu a ele. Ele dividiu-se em grupos de 12. Esta foi sua primeira tentativa de organizar a vida monástica. No entanto, esse movimento teve que ser interrompido devido a algumas mulheres de Soluta invadirem a região. Aí cada um tinha a sua conclusão, que tipo de mulher é esse que acabou invadindo e tomando conta. Apesar da vida monástica, sempre vai viver isoladamente, porque quer libertar o espírito, nós sabemos que a história diz que muito de pecaminoso, vidas voltadas para a carnalidade ocorriam dentro dos mosteiros. Isso, nessa dúvida. Então a pessoa disse que estava lá se santificando, mas a coisa não era bem assim. Então Benedito retirou-se para o Monte Cassino com seus monges, um lugar remotíssimo, que ainda havia um bosque sagrado ali. Nesse lugar, São Benedito, que agora passa a ser assim chamado, organizou aquela que ficou conhecida como a primeira ordem monástica da Europa, que tinha como objetivo promover a evangelização e a civilização. Então nós estamos vendo que essa vida monástica, ela surgiu com o pretexto de isolar a pessoa para evitar a contaminação do pecado. A partir do momento que a sociedade vai se juntar, aí o monge não gosta disso. Então quer levar o evangelho, mas ao modo dele. Jesus ensinou ao contrário, que os seus servos precisam estar entre o povo, entre a sociedade. Um obreiro, o monge é um obreiro que não quer estar no meio do povo, entre o povo, ele não serve para ser obreiro. Por quê? Porque nós somos chamados para cuidar de gente. Eu penso que Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas. E se nós devemos ser imitadores de Deus como filho amado, nós temos que gostar de pessoas e gostar de estar no meio de gente, de pessoas. Está no mundo, mas como disse Jesus, sendo livrado do mal. Deus é que nos livra do mal. Então a primeira ordem foi a ordem dos beneditinos. A segunda ordem
Surgiram em 1098, século XI, Idade Média, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos que se relaxava. Então esse grupo já achava que a doutrina dos beneditinos estava se relaxando, que eles estavam se misturando. Então surgiu aí a Ordem dos Cistercienses. Esse nome foi adotado em homenagem à cidade francesa de Citeaux, onde a ordem foi fundada por um homem chamado São Robert. Em 1112, a ordem foi reorganizada e fortalecida por São Bernardo de Clairvaux. Os monges dessa ordem enfatizavam as artes, a arquitetura, especialmente a literatura, copiando livros antigos e redigindo outros novos. Então, os monges, irmãos, de todas as ordens que surgiram, eles foram importantes na história, eles tiveram seu papel na história. Por quê? Porque os mosteiros, eles foram, podemos dizer, verdadeiras universidades medievais para os monges. Aqueles monges, eles copiavam livros antigos, livros de filosofia, livros da Bíblia, livros do Antigo, do Novo Testamento, livros filosóficos. Então esses monges tiveram seu papel na história. Eram pessoas que estavam voltadas para isso também, apesar de viverem isolados em um mosteiro, em uma abadia, como diz a história. Então esses monges tiveram seu papel de fundamental importância. Outro ponto importante dos mosteiros para a sociedade medieval foi que no período medieval ocorriam muitas guerras. E quando essas guerras estavam ocorrendo, os mosteiros serviam de abrigos para mulheres, crianças, velhos, pessoas que estavam, de um modo geral, sendo atacadas por guerreiros medievais. Então os mosteiros serviam de abrigo. Veja que os mosteiros tiveram um papel importante. E os monges também ensinavam muita cultura aos povos. Uma das ordens mais importantes desse período também, que os irmãos já ouviram falar, foi a ordem dos franciscanos. Acredito que todo mundo já ouviu falar de São Francisco de Assis. Vamos falar um pouquinho aqui da história de São Francisco de Assis e a ordem dos franciscanos. Nós estamos colocando na ordem cronológica que essas ordens monásticas foram fundadas. Os beneditinos, os cistercienses, os franciscanos. Fundada por São Francisco de Assis em 1209, século XIII. Foi considerado um dos homens mais santos, mais devotos e mais amados. O verdadeiro nome de Francisco de Assis era João ou Giovanni. Sua mãe era francesa e os interesses comerciais de seu pai levaram a estabelecer relações estreitas com a França. Giovanni, que é o São Francisco de Assis, tinha a alma de um trovador e por isso aprendeu a língua do sul da França, cujos trovadores eram famosos. Mais tarde ele ficou conhecido em Assis pelo apelido de Francisco. Então Assis era uma cidade e ele ficou conhecido com esse apelido. Francisco não era o nome literal, o nome literal dele era Giovanni ou João. Então ele ficou conhecido como Francisco, ou seja, o pequeno francês. Por isso, esse apelido, seus seguidores o conheceram e depois o mundo inteiro. Então São Francisco de Assis, o significado dele era o pequeno francês. Esse nome pegou, ele fundou uma ordem monástica, como nós estamos vendo, e hoje é conhecido no mundo inteiro. Os seguidores de São Francisco de Assis se espalharam rapidamente por toda a Europa, a partir da Itália. Assim sendo, a ordem dos franciscanos tornou-se a mais numerosa de todas as ordens monásticas. Então essa ordem se espalhou por toda a Europa. Eles eram conhecidos, irmãos, como os frades cinzentos. Por que eram conhecidos como frades cinzentos? Devido ao tipo de veste, a coloração da veste que eles usavam. Então eles promoviam, tentaram promover o bem, apesar de viver isolados, eles tinham contato com a população, prestavam o bem de acordo com o que a
eles não tinham nenhum tipo de prevenção para evitar a contaminação. Eles acabavam se contaminando e acabavam morrendo. Então mencionei aí essa peste negra que matou mais ou menos aí 124 mil monges franciscanos. Salientamos ainda que devido às vestimentas, como mencionei, de cor cinza, esses frades eram conhecidos como os frades cinzentos. Foi uma das ordens mais famosas de toda a Europa. A quarta ordem que nós estamos falando aqui, irmãos, é a ordem dos dominicanos. Então nós falamos beneditinos, cistercienses, franciscanos e dominicanos. Os dominicanos surgiram depois dos franciscanos. Ou pode-se até dizer que foram contemporâneos, um foi contemporâneo do outro, porque todos dois surgiram no século XIII. Formavam uma ordem espanhola, fundada por São Domingos em 1215, século XIII. Domingos era natural da pequena aldeia Caleruega, no centro de Castela. Ele era filho da ilustre família dos Guzmão. Sua mãe chamava-se Joana e era mulher de grande fé. Contava-se em Caleruega que ele tinha realizado milagres. Se isso é verdade ou não é a discussão aqui. Então ele era de Castela. Castela foi, vamos chamar assim, o condado que deu origem à Espanha. Então a Espanha, ela surgiu da união de 4 condados, principalmente um condado chamado Aragão e esse condado chamado Castela. E, por incrível que pareça, São Domingos era desse condado de Castela e tinha contato com o Evangelho. Mas o que chamava a atenção é o fato que desde cedo Domingos cresceu em um ambiente cristão. Aos 29 anos, Domingos adotou os ensinos de Santo Agostinho e fez opção pela vida monástica. Então veja, um dos pais da igreja, chamado Santo Agostinho, foi o influenciador. Os seus escritos acabaram influenciando São Domingos e ele acabou adotando a vida monástica. Claro que eu não estou dizendo aqui que Santo Agostinho tinha criado a ordem monástica. Isso não procede. São Domingos, sim. Então, desde o início, a ordem que ele fundou, também chamada a Ordem dos Pregadores, teve o estudo em alta estima. Os dominicanos, em sua tarefa de refutar heresias, necessitavam amar-se intelectualmente e, por isso, seus recrutas recebiam um ensinamento intelectual esmerado. Como eu disse para os irmãos, dentro de um mosteiro ou de uma abadia, o ensinamento era esmerado, o ensinamento era forte. Eles precisavam aprender, porque eles precisavam ensinar. E, por incrível que pareça, nesse período medieval que nós estamos tratando aqui, eram os únicos que ainda se preocupavam com a preservação das escrituras. Por que, irmão, a preservação das escrituras? Os livros ficavam velhos, irmãos. Eu tenho mais de 500 livros em casa, na minha casa. Eu não tenho nem um livro de 100 anos. Por quê? Um livro de 100 anos já ficou velho, as páginas ficam amareladas. Há a possibilidade de você perder. Então tem que se reescrever esse livro, traduzir esse livro. Agora imagine a coisa que era escrito à mão, a tinta, com pena, ficava mais velho ainda em pergaminho ou papiro. A coisa era complicada. Então os monges tinham essa tarefa de estar copiando. Monges copistas. Isso foi muito importante na preservação. Se é uma das formas de Deus trabalhar, eu penso que é. Deus usa quem Ele quer, como quer, quando quer, da forma que quer. E nós sabemos que as escrituras foram preservadas, senão nós não estaríamos nem aqui. E os monges tiveram um papel decisivo. Em razão disso, a ordem dos dominicanos deu à Igreja Católica alguns dos seus teólogos mais distintos. Já a gente fala deles. Estes também espalhados por toda a Europa, além de ser pregadores, iam por toda parte, a fim de fortalecer a fé do povo. E o
também em virtude de suas vestimentas de cor preta, eles eram conhecidos como os frades negros. Então, frade negro não era pela coloração da pele, era pela coloração da vestimenta que os dominicanos utilizavam. Então, nós falamos dos dominicanos, franciscanos, cistercienses e beneditinos. Foram as 4 principais ordens monásticas que surgiram no período medieval na história da igreja cristã. Nesse período, irmãos, está nascendo também, paralelamente a tudo isso que nós estamos tratando aqui, heresia, disputa de poder, saber quem é o maioral da igreja, ordens monásticas, vai surgir também o papado, porque até então não apareceu um bispo que utilizasse esse título de papa. Então, paralelo a tudo isso, vai surgir, principalmente depois da briga chamada cisma do Oriente entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, o chamado papado. Vejamos como estamos destacando nesse capítulo, nessa história que nós estamos mencionando aqui, a Igreja Imperial e os seus problemas por ela enfrentada. Quais supostas soluções das heresias? O surgimento do monasticismo, os acontecimentos avançaram. Como já sabemos, o bispo de Roma tinha se tornado um bispo universal, um papa, ou um pai para a igreja. Veja, a palavra papa, ela significa pai. Então, surgiu um pai para a igreja. Esse pai foi o bispo de Roma, que hoje se utiliza, e naquela época também passou a utilizar, a palavra papa. Esse período do poder papal, ele teve 3 fases distintas. Essas fases foram o crescimento, a culminância e a decadência. Cresceu, estabilizou e depois caiu. Então, esse período do poder papal teve essas 3 fases. Vejamos. A origem do papado. Veja lá. O fato mais notável dos 10 séculos da Idade Média foi o desenvolvimento do poder papal. O termo papa, que atualmente é empregado exclusivamente para o bispo de Roma, nem sempre teve este sentido. Segundo Gonçalo, o historiador, a palavra em si tem o significado tão somente de papai ou pai, e era um termo que indicava carinho e respeito. Então, a palavra papa não significava um líder religioso no termo ou na etimologia da palavra. Não significava autoridade ao homem para ele comandar o sistema religioso. Então, na etimologia da palavra, a palavra papa ia significar papai ou pai. Mas as coisas mudaram. Na época antiga, era usado para qualquer bispo distinto, sem levar em consideração se ele era de Roma ou não. Veja bem, umas coisas acontecem. Existem, por exemplo, documentos antigos que se referem ao Papa Cipriano de Cartago. Cipriano foi um dos pais da igreja. O Papa Atanásio de Alexandria. Enquanto no Ocidente o termo foi aplicado exclusivamente ao bispo de Roma, em muitas igrejas do Oriente essa expressão era usada com mais liberalidade. Então veja que um termo que era usado sem mencionar se essa pessoa estava acima dos demais ou não, acabou tomando conta da história e um homem passou a mandar sobre os demais. Entretanto, a questão não é o termo Papa, mas os indícios que os bispos de Roma se apoiaram para considerar o bispo de Roma uma autoridade suprema. Então, o termo aqui, irmãos, não é a discussão da palavra Papa. A discussão é as causas que levaram Roma a dizer: olha,
Principado Romano, no ar. As origens do Principado Romano foi perdido na história. No entanto, o maior argumento é que o apóstolo Pedro esteve em Roma e provavelmente tenha morrido nessa cidade durante a perseguição desencadeada por Nero. Nisto há indícios históricos. Nós apresentamos um trabalho nosso aqui que Pedro tenha morrido em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo durante o reinado de Nero. Os bispos de Roma dizem que quando Pedro esteve em Roma e antes de sua morte, este passou a sucessão apostólica aos bispos de Roma. Isso aí já é um engano. Isso aí já é uma mentira. Pedro esteve realmente em Roma e pode sim ter morrido em Roma, mas dizer que Pedro diz: olha, eu estou passando a minha autoridade, o meu bispado, o meu presbitério, para todos os bispos que vierem da cidade de Roma. Pedro nunca fez isso. Isso é um engano novo, foi uma desculpa que eles apresentaram, que a Igreja Católica de Roma apresentou. Eu coloquei ali. No entanto, não existe nenhum documento antigo que Pedro tenha transferido tal autoridade aos bispos romanos. Também não há nenhum documento que o apóstolo Pedro tenha sido papa em seus termos aplicados como conhecemos. A verdade é, o apóstolo Pedro nunca foi papa e nem tampouco transferiu a autoridade apostólica a ninguém, até que se prove ao contrário, o que achamos isto impossível. Esta é a verdade nua e crua. O apóstolo Pedro, não há indício histórico, não há indício bíblico, não há indício do livro de Atos dos Apóstolos, não há indício de historiador nenhum que o apóstolo Pedro tenha sido papa em Roma e que tenha passado essa autoridade papal para os bispos de Roma. Isso foi um engano que a Igreja Católica, Apostólica, Romana utilizou para adotar o bispo de Roma como um bispo universal, se tornando papa. Então, irmãos, veja que na história da Igreja também tem coisas mentirosas. Você pode dizer, mas está falando da Igreja Católica, não era só a Igreja Católica que existia, não tinha outra igreja. Nós saímos da Igreja Católica, essa é a verdade. Então nós temos que entender isso. Agora sim, vejamos aí um fato histórico. Leão I, o Grande. Esse Leão I, o Grande, segundo alguns historiadores, é considerado o primeiro papa. O primeiro papa que se tem registro no sentido corrente do termo foi Leão I, chamado o Grande. Entretanto, e devido a conflitos políticos que existiam em sua época, Leão I pouco pôde fazer para implantar seus pensamentos doutrinários. E quando foi imposta a sua doutrina, ela foi aceita não porque foi imposta pelo Papa, mas porque coincidiu com a do partido que, no fim do conflito existente na época, conseguiu sair vitorioso. Então nós mencionamos aqui que a partir do edito de Constantino, Estado e Igreja caminhavam juntos, e isso perdurou por muito tempo, inclusive até mesmo aqui na história colonial do nosso país, o Brasil. Estado e Igreja andavam juntos, o Estado mandava na Igreja. Quando Portugal e Espanha vieram colonizar a América, a Igreja Católica veio junto. Espanha e Portugal eram considerados países católicos. Então a Igreja, ela acompanhou, apesar de estar ocorrendo já nesse período uma pré-reforma na Europa, nós não temos indícios de reformadores aqui na América. O que veio para a América catequizar supostamente indígenas foi a Igreja Católica. Então veja, Leão I impôs seus pensamentos doutrinários, não porque ele era um papa, uma autoridade, mas porque ele pertencia ao partido que estava disputando o poder, e o partido que ele pertencia saiu vitorioso. Diante disso, o seu pensamento foi colocado em prática. Depois de Leão I, nós temos Gregório I.
devido aos seus feitos. Então, Leão I, nós mencionamos aqui, ele não teve um pulso firme. Gregório I já se impôs. Então, a história vai se dividir entre Leão I e Gregório I. E teve o apogeu. O apogeu é o ponto mais alto. No tempo de Gregório VII, conhecido por Hildebrando. Então, o período de crescimento do papado começou com Gregório I, um homem que tinha uma determinada autoridade, acabou se impondo, e ele atingiu o ponto mais alto com Gregório VII, chamado também de nome Hildebrando. Nascido de uma família tradicional, nobre e rica de Roma, por volta de 540, Gregório I recebeu uma educação jurídica que o prepararia para a vida pública. Então ele não era simplesmente um pontífice, ele era também um homem versado em assuntos políticos. Não é proibido isso. Estudou o latim profundamente, mas não sabia nem grego nem hebraico, segundo o que se diz. Estudou os escritos de Jerônimo, Ambrósio e Agostinho. Conheceu um pouco de literatura clássica e da filosofia grega. Foi escolhido em 573, século VI depois de Cristo, prefeito de Roma, uma posição de importância e honra. Então, antes de ser papa, veja que ele também foi prefeito. Gregório I também foi embaixador de Roma em Constantinopla. Foi monge, tornando-se superior do mosteiro. Finalmente escolhido papa por volta do ano 590, lá no final do século VI depois de Cristo. Valendo-se de seus dons extraordinários, Gregório I tirou o máximo como Papa de Roma. A sua experiência como político serviu para ele plantar também como Papa. Quais foram os fatores que contribuíram para que o poder do Papa crescesse? Para que o poder do Papa atingisse um nível máximo? Um dos fatores que contribuíram, irmãos, como nós estamos vendo ali, fatores que contribuíram para o desenvolvimento do poder do papado foi as fraudes pias. Talvez você nunca tenha visto falar nesse nome, fraudes pias. Elas existiam, foram documentos. Essas fraudes pias foram uma série de documentos falsos, criados como verdadeiros. Então não era um documento verdadeiro, foram documentos falsos criados como verdadeiro para legitimar a autoridade e a supremacia do bispo de Roma sobre os demais. Veja rapidamente aqui um tipo de coisa que se realiza lá na região norte e nordeste do Brasil, chamado grilagem de terra, grileiro. Não sei se alguém já ouviu falar ou sabe o que significa essa palavra grileiro ou grilagem de terra. O cabra tem uma terra que está ali abandonada, é uma terra que pertence ou a alguém ou ao governo, só que esse impostor, ele quer que aquela terra seja dele. Como que ele pode provar que aquela terra é dele, se ele não tem um documento antigo que comprove isso? Então ele vai em cartório, manda bater um documento de 1900 e bolinha, só que esse documento vai estar novo. Como que ele pode provar que aquela terra é dele com um documento novo? Não ouviu em folha. Ele bate o documento, existe um cartório com uma data antiga. Pega esse documento e coloca dentro de uma caixa por cima de algumas serragens e enche de grilo. Aqueles grilos vão fazer xixi naquele documento. Depois de um determinado tempo, ele tira aquele documento tem característica de antigo por causa do xixi do grilo. Isso é chamado de grilagem de terra, grileiro. A igreja, fazendo uma analogia, a igreja usou desse tipo de malandragem, não foi de grilagem, foi das fraudes pias. Criou documento falso dizendo que era verdadeiro para legitimar a autoridade de Roma sobre os demais. Foram as chamadas fraudes pias. Anos mais tarde, investigações comprovaram as evidências das fraudes. Só que aí, Roma já tinha um papa. Quem vai tirar? Já era tarde.
E isso perdura até hoje. Eu vou concluir essa parte já isso. Outros tipos de documentos falsos criados pela igreja foram os decretos ou decretais pseudo-isidorianas. Que documentos foram esses? Documento de maior influência da série fraudulenta foi a que passou a ser conhecida como decretais pseudo-isidoriana, publicado em 850 depois de Cristo. Esses documentos enalteciam o poder do bispo de Roma sobre os outros arcebispos e até sobre certos governos civis. Esses não podiam causar nenhum tipo de interferência contra os bispos de Roma. Esses quem? Os governos civis. Eles não poderiam interferir por causa desses documentos. O que é que eles diziam? Tais documentos diziam que essa decisão de dar supremacia aos bispos de Roma vinha dos dias apostólicos do primeiro século. Entretanto, investigações a tais documentos comprovaram que esses foram forjados na França na primeira metade do século IX depois de Cristo. Vejam quanta malandragem ocorreu na história da igreja. Isso é disputa pelo poder. Quem comandava a igreja de Roma, que fosse o Papa, irmãos, ele tinha o dinheiro de toda a Europa. Onde tinha igreja católica, dinheiro enviado lá para a igreja de Roma. Então a disputa de poder não ocorre, não é só hoje não. Isso vem ocorrendo há muito tempo, há muitos anos. Já. Então nós vamos parar por aqui falando desses documentos. Então nós tivemos as fraudes pias e os decretos pseudo-isidorianas, que foram documentos forjados para legitimar a autoridade do bispo de Roma como uma autoridade suprema sobre os demais bispos, e assim transformar o bispo de Roma na figura de um papa. Amém, irmãos? Então nós vimos hoje nesse culto as heresias que surgiram, como essas heresias foram combatidas, as ordens monásticas que surgiram, os fatores que contribuíram para o fortalecimento dessas ordens monásticas e como surgiu o papado na história da igreja cristã. Eu quero passar a direção ao culto ao nosso pastor, em nome de Jesus. Os irmãos da palavra do Senhor.